Graça e paz, queridos. Amém. Pode sentar. Bom, como o pastor disse, meu nome é Eliseu, nós somos pastores em tempo integral, eu e aqui a minha costelinha, né? Eu carinhosamente a chamo de costelinha porque é ao meu lado, a minha ajudadora, minha sustentadora, e aí que aguenta. Glória a Deus. Orei bastante. Mas, queridos, que alegria estar com vocês aqui. Pastor Felipe já vem conversando com a gente há algum tempo. E aprove a Deus nós estarmos aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem feito, não só para nós, mas através de nós. A IFOL, posso falar para vocês que mudou a minha vida. Mudou o meu ministério, realmente aflorou o meu chamado. Se eu for falar, eu vou chover no molhado e vou ficar sendo repetitivo, mas é muito bom. Quando eu conheci a IFOL, ainda brinquei com o pastor Felipe, quando o pastor Cote começa a ministrar, ele já veio aqui, né, pastor? O pessoal já conhece, né? A respeito da IFOL, na ministração do livro de Josué, eu olhava na minha Bíblia e eu ouvia ele falar, falava, meu Deus, que Bíblia que esse irmão está lendo. Eu não estou vendo o que ele está falando. Mas com o tempo a gente aprendeu a se relacionar com Deus, porque o princípio primordial para você é se relacionar com a palavra de Deus, relacionar com Deus através da palavra dele. Que ele escreveu todo aquele tamanho de livro para você, um manual de vida e prática, realmente para você. Mas eu vou deixar aqui para minha costelinha falar a respeito da IFOL. Graça e paz, irmãos. Primeiramente, vamos nos apresentar, né? Eu me chamo Renata, sou casada com o Eliseu, temos 3 filhos e somos casados há 34 anos. Agora é o momento de vocês falar, oh. Eu sei que não parece, mas nós somos casados há 34 anos. Temos um filho, vai fazer 33 anos, um netinho de 2 aninhos, uma de 30, tem uma netinha de 6 aninhos, e a mais nova com 28 e ainda não tem filhos. Então, falar de IFOL, como ele disse, é chover no molhado, mas Deus colocou algo no meu coração que eu vou repartir com a igreja. Hoje você me vê falando aqui, vê meu esposo aqui, e não tem a noção do que aconteceu comigo, agora falando comigo especificamente. Venho de um quadro de família desconcertada, filhos jogados ao léu, porque não teve uma família que cuidasse dessas crianças. E algo aconteceu, algo muito interessante aconteceu, que a palavra fala que quem honra, honra, né? E eu sou casada há muito tempo, como eu disse, e casei muito nova. Não vou falar a minha idade para não dar ideia para os adolescentes que estão aqui. Mas teve um momento da minha vida que eu passei por uma situação de castigo excessivo da minha mãe. Então só era eu, minha mãe, e ela me batia bastante. Não porque eu não era florzinha também, né? Mas era excessivamente. E eu já conhecia o Eliseu. E na época, fecha os ouvidos, adolescentes, eu tinha 14 anos. Está gravando bem, está aí na internet. Pois é, poxa vida, mas agora já foi. Aí o que aconteceu? Esse dia minha mãe estava me batendo mesmo com um cabo de vassoura, acreditem vocês. E ele chegou em casa, que nem Chapolin Colorado, né? Quem poderá te defender? Aí ele falou assim, Dona Elza, não bate na menina. Poxa vida, para que vai bater nela desse jeito? E ela falou assim, você está com dó, pode levar embora que eu não quero mais. Eu levei. E ele levou. Então, se eu estou aqui falando desse Jesus maravilhoso, dessa mudança de vida pela palavra, eu tenho que dar a honra a Ele, porque foi Ele que me mostrou esse Jesus de hoje. Mas você não Amém? ia falar da IFOL? Mas, enfim, quando eu vim para a IFOL, todos esses traumas que eu tive na minha vida foi tratado ali naquele lugar. Então, quando nós falamos para vocês que a IFOL é uma mudança de vida, não é simplesmente de ouvir falar, e sim pelo passar. Porque não tem como eu levar vocês num lugar onde eu nunca fui. Então, aqueles que vão participar da IFOL comigo, eu gostaria que ficassem em pé. Agora é a hora. Recadinhos bem firmes. Quem gosta de ser pontual aqui, levanta a mão.
3, 4, 5. Irmãos, eu gostaria que vocês repetissem assim comigo. É uma oração, tá? Senhor Jesus, eu me comprometo a estar todos esses dias da EFOL no horário combinado. Em nome de Jesus. Pode sentar. Amém. Irmão, o compromisso não foi comigo, tá? O compromisso foi com o Senhor. EFOL, ele é uma escola intensiva de capacitação. Porém, ele também é de tratamento. Então, é um material bem profundo, denso, é muito material. Então, se você chegar atrasado, meu irmão, você vai perder. Então, eu te desafio, agora vai um desafio. Nós vamos começar às 19 horas. Nós tínhamos combinado 18h30, mas nós mudamos para 19 horas. Ó, uma lambuja para vocês, tá? Mas 19 horas aqui conosco a partir de amanhã. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vai ser um tempo muito gostoso. Nós já estamos nos sentindo em casa. Estamos na casa dos pastores. Estamos muito bem alojados. E estamos nos sentindo amados por Ele e por vocês. Amém? Essa é a minha costelinha. Queridos, o pastor estava falando de propósito e quando ele falou, né, eu vou te dar a palavra domingo à noite, eu fiquei meio que brigando com Deus. Melhorou? Melhorou até para mim aqui. Está menos grave. Valeu. E eu fiquei brigando com Deus. Eu sou meio assim, irmãos. Eu não vou falar muito as minhas orações aí, que eu acho que eu vou escandalizar alguns irmãos, né? Nós somos... eu, graças a Deus, tive o privilégio de nascer em um lar evangélico, ser criado em escola dominical e correr pelos corredores da igreja e aprontar muito, mas deixa para lá, isso não vem ao caso. E na minha adolescência, eu resolvi experimentar algumas coisas diferentes. Não aconselho ninguém. Foi um tempo perdido em minha vida. Um tempo que Deus poderia ter alcançado muito mais pessoas, mas isso não vem ao caso. O principal, glória a Deus. Eu ia chegar lá, mas você não deixa. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso, né? O nosso líder, o pastor Cote, ele sempre frisa e brinca com a gente. Ele fala assim: Deus tem sempre um plano para quem sai do plano. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é misericórdia sem fim. Isso é amor sem fim. E ele tem um propósito. Ele tinha um propósito para mim e ele tem um propósito para você. Você sabia disso? Ninguém sabia? 2 ou 3. Você sabendo ou não, querido, Deus tem um propósito na sua vida. Você tendo certeza ou não desse propósito, Ele ainda tem um propósito para a sua vida. Que nem ela falou assim, vocês vendo ela falar aqui, não é? Um caramujo, como ela mesmo se denomina, que tudo era para dentro da carapaça. Falar em público hoje é milagre. E eu aqui, falando para vocês, pastoreando algumas pessoas, como já pastoreei, é um milagre. Porque eu cresci em igreja, conheci muitos pastores, a denominação que eu cresci, eu conhecia não só o fundador, mas a maioria dos fundadores da igreja aqui no Brasil, e dizia assim no meu coração, pastor, de forma alguma. Mas Deus tinha um propósito. E quando Deus se revelou a mim e falou assim, eu quero você como pastor, o que eu fiz? Guardei minha fé e saí na carreira. Me virei as costas para Deus. Mas Deus não desiste de nós. Ele tinha um propósito. E eu pergunto de novo, você sabe qual é o seu propósito? Muitas mentiras podem ter acontecido na sua vida. Você foi um erro. Você não foi o planejado.
Meus irmãos, a pergunta que eu queria fazer para vocês aqui: homem e mulher têm o poder de criar espíritos? Se você não sabe, não. Porque em Apocalipse fala que Deus é o Pai dos espíritos. E eu creio que, tanto eu como você, nós somos um espírito que tem uma alma que habita um corpo. Nessa ordem. Nessa ordem. Não somos um corpo que tem uma alma e um espírito. Então, se Deus gerou o seu espírito nele mesmo, e enviou e deu autoridade ao seu pai e à sua mãe para gerar um DNA, então tem um propósito nisso. Concorda ou não? E eu queria caminhar com vocês nesse propósito, ou tentar caminhar com você nesse propósito. Eu quero ser bem sucinto, e nessa minha briga com Deus, a respeito do que eu queria falar, Ele me mostrou aqui e me trouxe aqui, porque eu queria falar a respeito da igreja de Éfeso. Mas o pastor, numa conversa, me deu a deixa. Melhor, Deus usou ele numa conversa para não falar a respeito de deixastes o primeiro amor. E me desse aqui: fala do meu propósito. Jeremias 29:11 fala a respeito disso. Só eu, o Deus, é que sei os propósitos que tenho a teu respeito. E na IFOL a gente aprende muito o nosso dia a dia com Deus, o nosso relacionamento com Deus através da palavra. E é com esse relacionamento que você vai conseguir entender qual é esse propósito. E não ficar admitindo as mentiras do diabo que você é um erro. Eu quero tentar aqui transmitir para vocês com poucas palavras a respeito desse propósito, como trilhar esse propósito. E eu queria começar falando no texto que fala em Gênesis 11, né, a partir do verso... Vamos começar aqui no verso 27. Por que isso? Porque Abrão, né, nós vamos começar aqui falando de Abrão. Quantos conhecem Abrão? Não é Abraão ainda. Nós estamos aqui com Abrão. Né? Os teólogos aí me ajudam. Tem bastante aqui, né, pastor? Ai, misericórdia. Me ajuda aí se eu falar alguma heresia aí, viu, meus irmãos? Brincadeira. Então, eu quero falar aqui em Gênesis 11, a partir desse verso 27. Foi 27 que eu falei? Foi isso? 27 até o 32. Eis, portanto, aqui a história da descendência de Terá. Não é? Arã morreu na presença do seu pai, Terá na sua terra natal, chamado Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. E o nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia. Tem aquela imagem lá, irmão? Sair de Ur, na Babilônia, e rumar para onde fala aí a sua Bíblia? Está todo mundo aqui ou estou sozinho? Acho que eu estou sozinho aqui. Sair da onde? Ur. Ur ficava aqui, na Babilônia, Golfo Pérsico, né? Esse lugar aqui, subir para Arã, né? Na realidade, Deus chamou Terá para ir para onde? Canaã, que fica mais aqui ao sul ali, né? E tomou o seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus. Mas havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. Eu quero ir até aqui, por enquanto. Depois a gente volta nesse texto. Eu aprendi escola dominical, e olha que eu cresci em escola dominical, irmãos. Quando Deus chamou Abrão,
né? Sai da tua terra e da tua parentela. O que a maioria, seja sincero, o que você aprendeu? Que ele saiu da onde? De Ur. Mas não é isso que a palavra fala. Não é? Eu estou falando aqui do chamado de Abraão, mas o que eu queria realmente exaltar aqui para que você entenda que Deus tinha um chamado para Abraão, mas o chamado não começou em Abraão ou Abrão. Aonde a palavra falou que o chamado começou? Volta lá e lê o versículo que eu não li. Ou melhor, mais para cima aqui. Gênesis 11. Terá, 31. Terá o quê? Decidiu sair de Ur, na Babilônia, e rumar para... Do nada. Vou sair daqui. A família dele, na época, era bem abastada naquela região. Tinham muitas posses. Por que ele haveria de querer sair de lá e ir para uma terra que ele não conhecia? Aí começa o trabalhar de Deus no famoso chamado. Deus queria tirar a família de Abrão e ensinar Abrão no caminho com a família, ser moldado em uma missão sacerdotal. Deus, desde aqui, já queria formar o povo de Israel como o povo sacerdotal. Queria ministrar as famílias na terra, como Deus depois fala a Abrão. Em ti serão benditas as famílias dessa terra. Deus conhece todas as coisas, por isso ele chamou Abraão. Essa é uma resposta biblicamente correta. Mas é assim que Deus trabalha? Se a gente parar um pouquinho para analisar, Deus trabalha sempre em uma forma geracional. Chamou Terá, incomodou o coração de Terá a sair daqui, da região de Ur, uma cidade grande, uma metrópole naquela região. O que tem muito em uma metrópole? Vocês moram numa cidade bem grande, pastor, 1.300.000? 1,5 milhão. Uma metrópole. Tem só coisa boa? Tem mais coisa boa ou mais coisa ruim em uma metrópole? Não precisa responder. Em Ur era a mesma coisa. Muita contaminação, muito pecado. E Deus incomoda Terá, sai e no caminho para a terra que eu te mandei, Canaã, vou formar a minha família ou a minha nação sacerdotal. Portanto, pegaram todos os seus bens e saíram. Mas Terá teve um percalço aí, não teve? Vocês acompanharam aí comigo? Morreu quem? Um filho de Terá. Essa morte de Terá na vida, essa morte de Harã na vida de Terá é um percalço muito grande. Na nossa vida pode acontecer esses percalços, pode morrer alguma coisa na sua vida, no seu caminhar. Sim ou não? Por exemplo, o emprego. Uma pessoa recém-formada, vamos dizer, engenharia, consegue um emprego aí na Petrobras, que hoje não é grande coisa, já foi muito melhor. E deseja esse emprego, né, entra para a Petrobras, como engenheiro. E começa a caminhar. Só que há uma contenção de custo e essa pessoa é demitida. Quando a pessoa entra numa multinacional, o pensamento é o quê? Que eu vou me aposentar nessa empresa. Não é? Na maioria das vezes. Quem não é muito ambicioso, quer crescer, vou me aposentar, vou constituir família, vou criar filhos, vou comprar uma casa. Só que com 3 meses, todos esses sonhos é demitido. Morreu um sonho, não morreu?
aconteceu essa mesma coisa. Ele teve um filho, e o sonho do pai é que o filho se case, gere filhos, netos, constitua família. Só que Terá perdeu esse filho. Terá, no caminhar até Canaã, parou em Harã, uma cidade muito parecida com o nome do filho, não é? Ao longo da nossa geração, Deus vai nos aperfeiçoando, permitindo às vezes, ou acontece por opções ou decisões erradas nossas, alguns desses percalços. E muitas vezes a gente entende de maneira errada esses percalços. Deus às vezes coloca um entrave na nossa vida, né? No caso que eu citei, essa perca do emprego, você acaba fazendo o que com esse emprego? Projetando no emprego o quê? Toda a provisão das suas necessidades, toda a previsão da realização dos seus sonhos. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer forjar você uma dependência dele. Nós homens, quando somos mais novos, somos incentivados a trabalhar porque nós temos que ser o que da nossa família? Hã? E é isso que a palavra fala. Aonde você vê na Bíblia que nós homens temos que ser provedores? A palavra fala que nós temos que ser dependentes de Deus. Não estou falando que a gente não tem que trabalhar, não é isso. Mas a provisão realmente vem de quem? Quem é o verdadeiro Jiré? Nós? Esse lugar não nos pertence. Então esses percalços Deus permite para que nós entendamos que nós temos que realmente nos colocar em dependência de quem? No caso de Terá, Deus incomoda ele para sair daquele lugar de extrema contaminação, para construir através de Terá, depois Abrão, Isaac e assim por diante, uma geração santificada, livre de contaminação de pecados. Porque pecados, meus irmãos, têm consequências pessoais e têm consequências geracionais. Vocês sabiam disso ou não? Todo pecado tem uma consequência pessoal e geracional. Na sua proporção devida. Depende do pecado. Então, Deus queria construir essa geração, Terá, ensinando Abrão no caminho, não é? A se relacionar com Deus, na dependência de Deus, para que ele pudesse ser realmente o que Deus queria que ele fosse. Uma família, famílias que seriam abençoadas pela vida dele. O plano de salvação. De chegar até você e eu. Incomodou, saiu, não é? Como fala lá em Gênesis 11:31, se você voltar lá, 11:31 fala, Terá decidiu sair da cidade de Ur. E rumou. Mas durante esse processo teve esse percalço. Nesse processo de formação da nossa vida, meus queridos, existem fases, aprimoramentos, polimentos, não é? Tudo que é precioso, meus irmãos, está pronto. Por exemplo, quando a gente garimpo, o ouro sai bonito, que nem está na minha aliança. Tudo requer o quê? Um impacto ou um trabalho árduo. Pedras preciosas, quando elas são tiradas da natureza, são bonitas? Como a gente vê nas joias? Precisa lixar muito. Precisa quebrar algumas partes e polir.
Esse processo é fácil, irmão? Você já viu algum processo de lapidação na vida? Pega a pedra bruta, uma serra diamantada, corta um pedaço aqui, corta outro pedaço ali. Estão conseguindo fazer o paralelo com a vida de Terá? Houve esses percalços, uma perda, uma morte. O filho morreu. Morte de um sonho, como eu já falei. E essa dependência, meus queridos, a gente só consegue no relacionamento. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você não vai superar isso. Você vai acreditar muito mais nas mentiras do que nas verdades de Deus. Quando eu perguntei se você sabe, se você tem um plano, muitos hesitaram em dizer: a palavra me garante que Deus tem um plano para mim. E no que a gente acredita, meus irmãos? Não precisa responder, pensa. Vou falar no meu caso. Eu não quero ser pastor, eu não vou ser pastor, eu posso ser qualquer coisa. Já fui um monte de coisa na igreja, já fui tesoureiro, já fui faxineiro, já fui vigia. Mas pastor, Deus, não acredito. As verdades de Deus estão explícitas, muitas implícitas, é claro, mas a maioria delas está explícita a nosso respeito. E nós insistimos em acreditar nas mentiras. Deus permite essas coisas para nos aprovar. Eu não digo nem provar, nos aprovar. Nos lançar. Nos catapultar para frente. Nós usarmos esses percalços, né, e amadurecermos. Não é? Casamento, por exemplo. Ai, eu quero casar para ser feliz. Ah, eu quero casar para fazer feliz. Olha que romântico. Sabe de nada, inocente. 34 anos de casado. Você sabe para que Deus usa o casamento? Pega uma lixa bem grossa assim, para te amadurecer. Para que você entenda realmente para o que você foi sonhado. Mas não é de casamento que eu estou falando, vamos voltar aqui. Esses percalços nos vacinam desse sistema mundano que nós vivemos. Esse sistema mundano que o pastor estava falando aqui, né? Corrupção. Que vírus, nada. Corrupção mata muito mais, gente. Quanta gente não morreu por falta de atendimento médico? Por quê? Porque o nosso sistema de saúde foi roubado. E aí, na maioria das vezes, a gente não entende o que Deus está fazendo. Aí a gente cai, às vezes, naquela... Não, Deus sabe tudo. Deus vai me dar... Essa água eu posso tomar? Posso, né? Deus permitiu que eu perdesse isso, Deus vai me dar em dobro. Deus vai me dar o melhor. Isso é tirar um texto do contexto. Se Deus tirou de você, irmão, é porque ia te fazer mal. E se ia te fazer mal, Ele não vai dar uma coisa parecida ou melhor com o que Ele tirou. Ele tirou porque Ele está querendo te preparar para entender realmente que Deus é Pai. Quantos são pais aqui? Quantos têm mais de 2 filhos? Quando você saía com seus filhos pequenos e permitia que eles escolhessem algum lugar para ir, como é que você decidia? Você amava mais um do que o outro? Decidia pelo um, não pelo outro? Imagine Deus, quantos filhos tem Deus? Como é que Ele decide? Sempre o melhor. Eu ainda creio que a vontade de Deus ainda é perfeita. É boa. E é melhor para você. Voltando aqui para Terá, Deus não parou com o plano dele para Abrão.
Terá quando realmente sentiu a dor da perda. A palavra, se você ler lá, ele parou e morreu aonde? Joga a imagem de novo para mim, por favor. Se você ler o último capítulo, o último versículo, desculpa, do verso 31, o que fala aí? Terá, morreu, aonde? Lá em cima. E qual era o destino dele? Deus tinha incomodado e ele decidiu chegar aonde? Quase, um pouquinho mais da metade do caminho. A pergunta que eu queria colocar agora para você é: onde você está? Você saiu aqui de Ur, você parou lá em cima em Arã, quer dizer, passou por Arã. Aonde você parou? Esse rascunho é meu, viu? Fui eu que desenhei isso aí, coisa feia. Eu queria pedir licença e abrir um parênteses aqui, quando eu falei que aqui eu estou é um milagre. Meu pai era um pregador da palavra. Meu pai se converteu, meu pai era alcoólatra, se converteu na Quadrangular, se converteu mesmo. E começou a se relacionar com Deus, com a palavra, começou a trabalhar na igreja como diácono, como pregador leigo, na época se chamava assim, não sei se alguém, pregador leigo, mas era esse o termo que se usava. Abriu pontos de pregação, levou pessoas a conhecer a Jesus, a se arrepender e a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Minha esposa teve o privilégio de ir numa igreja que ele fundou, num bairro lá da antiga cidade que eu morava. E uma pessoa, quando viu meu pai, conheceu, chegou a ele e falou: muito obrigado. Por quê? Porque eu estou aqui, porque o Senhor pregou e eu me converti no dia que o Senhor pregou. Era obreiro, né? E por isso eu parabenizo aqui os irmãos diáconos, né? Que duro trabalho, árduo fazem. E meu pai, como diácono, estava posicionado na porta de entrada da igreja. Naquele dia era a função dele estar ali. E o culto já tinha começado há alguns minutos e tinha algumas moças conversando na frente. E ele, como bom diácono e obreiro, chegou: pá, queridas, por favor, vamos para dentro. Eu não sei se foi assim que ele falou. Quero pensar que sim. E pediu para que as irmãs entrassem para dentro da igreja, porque já havia começado o culto. E continuou. Só que uma das pessoas era filha do pastor. E eu falo isso de cadeira porque tenho essa função. E depois do culto, o meu pai, diácono, foi exortado, também não sei de que maneira, né? Quero crer que foi de uma maneira educada, cortês, tá? Estou dando a vantagem da dúvida aí, né? Nos dois casos. Só que, nessa situação, alguma coisa morreu dentro dele. Um sonho, um projeto, um relacionamento, morreu. E ele decidiu não mais se relacionar com Deus, não mais se relacionar com o corpo de Cristo. E desistiu. Desistiu do chamado. Chegou em Arã e ficou em Arã. Morreu em Arã. Ou melhor, antes de morrer, ele novamente se reconciliou com Deus, para a glória dele, para a glória de Deus. E eu creio que agora está aguardando o dia de se apresentar diante de Deus Pai. Mas perdeu o que realmente tinha como chamado para a vida dele. Mas, de novo, Deus tem sempre um plano para quem sai do plano. Eu tenho um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, em um dia, numa igreja assim, numa congregação, uma pessoa, um pregador de fora veio e disse assim: Deus me mandou orar pelas crianças aqui. E meu irmão estava lá, um garoto.
e mandou eu pegar uma criança intercessoriamente por todas as outras. Quem foi a criança que a pessoa pegou? Meu irmão. Só que também na vida do meu irmão morreu alguma coisa. E ele próprio morreu antes do tempo. E eu estou aqui pregando para vocês. Entende a correlação? Entende o proceder de Deus? E o que eu falei para vocês que eu falava a respeito de ser pastor? Eu não queria ser pastor de igreja, que tem um respaldo. E hoje eu sou pastor em missões, totalmente voluntário. Eu não tenho salário, vivo do que Deus me dá. Há 4 anos já. Isso que eu estou falando, eu estou querendo que você entenda o que às vezes Deus quer tratar em nós. Deus trata você na sua pessoalidade. Aonde está você nesse momento? O que eu queria ainda dizer para você, quando acontece algo aos nossos olhos que nos parece ruim, o que eu quero incentivar você, né, se relacionar com Deus e ressignificar às vezes uma situação ruim. O que é ressignificar? Você pegar uma situação e olhar num prisma. Você está vendo ela de maneira ruim. Ressignificar é você olhar aquela situação de um outro ponto de vista. E se aqui ainda você não conseguiu ver realmente o que, ressignifique de novo. Porque Deus realmente se importa com você. E o plano dele, como diz lá em Jeremias, não é para que você se dê mal. A gente acredita na mentira. Tipo, você é um erro. Seu pai, sua mãe, ou melhor, eu já atendi pessoas que a pessoa falou para mim, eu sou um erro, meu pai estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. Isso é verdade? O pai dela tem o poder de gerar espíritos, queridos. Deus queria que você viesse ao mundo, não da forma que o seu pai decidiu. Entenda isso. Achamos que quando perdemos alguma coisa, Deus vai nos dar outra coisa em troca. Saia do plano físico. Não é assim que funciona. Que Deus vai te dar outra coisa em troca, isso é fato, meus irmãos. Sim, uma coisa melhor, mas não uma coisa material. Tira a tua mente do físico. As coisas que nós vemos, a palavra fala que são sombras. Nós temos que entender, quando nós estamos passando por essas situações, nós estamos sendo forjados, como eu falei, o ouro, para que realmente fique bonito no pescoço de alguém, no dedo de alguém, precisa passar pelo fogo. Sem o fogo, sem a forja, ele é feio, sem cor, impuro. Nós temos que entender que nesse trabalho de forja nós somos moldados segundo ao quê? Qual é o seu molde? Qual é o homem perfeito que nós temos que nos tornar? Cristo. Cristo não foi forjado também, ou não? Os 40 dias lá que ele ficou no deserto, vocês acham que foi fácil, gente? Jesus era 100% homem? Me ajudem os teólogos. Ele era 100% Deus e 100% homem. Naquele momento, ele estava sendo 100% homem. Fraco, com fome, com frio. Deserto à noite é frio, gente. Muito frio.
Eu nunca fui a Israel, mas Israel é muito frio à noite. No final dos 40 dias, Satanás vem e tenta Jesus de que forma? Como eu falei, tentando tirar realmente a identidade de Jesus. Jesus foi testado não na força dele, não no poder. Satanás sabe quem era Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder, mas ele tentou destruir o que em Jesus? Identidade. Se você é filho, Satanás fala para você, você não é filho de Deus. Você não tem direito às promessas dele para você. Isso é verdade? Você está sendo forjado à estatura de varão perfeito. Nós não temos que achar que Deus vai nos dar as coisas segundo nós achamos que precisamos. Deus quer colocar em nós realmente um coração ensinável. Tirar, como o salmista fala, esse coração de pedra. Para formar em nós uma geração livre de contaminação do pecado. Isso que Deus queria fazer com Terá, com Abrão. Tirando daquele ambiente, caminhando com eles, construindo no caminho o caráter de Abrão, para que ele realmente se tornasse o Abraão. Os sentimentos, às vezes, que nos são imputados, meus queridos, são contrários à vontade de Deus. Deus quer criar em nós uma geração sacerdotal. Uma geração que vai realmente mudar o nosso Brasil, como o pastor orou aqui no começo. Sem as nossas próprias intenções, sem as nossas próprias vontades. Porque as nossas vontades são emoções, falam do nosso coração. E a palavra fala que as nossas emoções, o nosso coração é mentiroso. Nós somos egoístas, pensamos no nosso próprio estômago. Nos movemos pela nossa própria vontade. Você tem um propósito divino, meu querido. Você quer fazer parte desse propósito? Terá parou em um lugar de perda, a morte do filho dele, que não era o propósito de Deus. Meu pai, meu irmão mais velho, também pararam. Pararam o sonho. Atrasaram o propósito. Ficaram parados no lugar de dor. Movidos pelo sentimento de uma ferida. Às vezes você foi ferido por uma figura de autoridade desconfigurada em caráter para gerar em você desconfiguração. Onde você está parado? Onde foi a sua ferida? Sabe, querido, depois dessas várias situações que eu tenho passado e Deus tem permitido, tenho aprendido a enfrentar as dores. O princípio do enfrentamento. Nós não voltamos ao passado. Nós trazemos o passado à frente para enfrentá-lo e resolvê-lo, não administrá-lo. E Jesus fala assim, vós que estáis, você conhece o texto, sobrecarregados. Qual é a próxima palavra dele? Vós que estáis sobrecarregados, tomem um posicionamento. Vinde. Não é isso que fala? Se posicione. Você ou nós que estamos sobrecarregados e
deixamos esse sonho se apagar da nossa mente. Se é que está claro na sua mente. Eu queria desafiar você a ter a intrepidez de chegar diante de Deus e questionar Deus. Deus, qual é o seu propósito na minha vida? Porque propósito Ele tem. A pergunta é, você quer cumprir esse propósito? Sabe, eu costumo dizer, eu uso muito essa frase, que o que você ouve, ou de quem você ouve, não tem tanta importância. A real importância está no que você vai fazer com o que você ouve. Nós temos ouvido a mídia nos bombardear. Estamos numa epidemia de coronavírus. Isso é verdade? E é verdade, nós começamos a trazer isso à existência. Nós começamos a trazer isso como verdade. E isso é mentira. Eu não sei o que você tem ouvido ao longo da sua vida. Mas eu sei o que Deus diz a respeito de você. Eu vou voltar lá no texto que eu comecei. Se você quiser abrir e acompanhar comigo, eu vou ler Jeremias 29, a partir do 11. Eu quero ler aqui na versão King James, que é a que eu tenho aqui. E eu queria que você, mesmo abrindo a sua Bíblia, ouça essa versão. Todos acharam? Jeremias 29, 11. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Declara Yahvé. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança, não desesperança. Esperança de um futuro. O que fala ali? De um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos farei o quê? Na minha versão está escrito assim, ali vos ouvirei, aqui a minha fala, e eu vos darei toda a atenção. Não precisava mais nada aqui. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu falei que eu tinha uma palavra muito sucinta para vocês essa noite. E eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse nessas palavras que eu falei para você. Deus tem um plano para você. Muito bem engendrado. Muito bem elaborado. Planos para que você vá bem. Planos de não te causar prejuízo. Planos de fazer você prosperar. Prosperar não é enriquecer, tá, meu irmão? Prosperidade é falta de necessidades. E às vezes você deve ter ouvido uma mentira e acreditado nessa mentira. Eu queria te dar alguns segundos para que você tenha a intrepidez de perguntar ao seu Abba, qual é o plano dele para você.
Qual é o projeto dele para você? Não tenha medo. Ele é pai, ele não é adotivo, ele não é padrasto ou padrasto. Desculpa. Ele não é cuidador. Ele é pai. E a palavra dele me garante que quando um filho ora, ele se inclina. O anjo falou a Daniel, antes mesmo da sua oração sair da tua boca, Deus já havia me enviado com a resposta. Esse é o Deus que eu conheço. Pergunte a Ele. Pergunte a Ele qual é o plano dele para você. Eu queria te convidar a ficar de pé, ou te desafiar a ficar de pé. Se posicione diante de Deus. E só se você quiser, não é? Só se realmente a palavra falou com você. Se você ouviu Deus falar com você. E se você está parado em algum lugar e Deus falou, sai desse lugar em que você parou, que não é o lugar que eu planejei para que você fosse, ou para que você estivesse. Só se você entendeu dessa forma, eu quero te desafiar a vir aqui na frente. Se posicionar, vós que estáis cansados de mentiras, sobrecarregado de falsas profecias. Eu quero orar por você. Deus mandou aqui para falar para você que Ele ainda tem um plano para você. E que tudo que Ele sonhou e planejou, Ele vai cumprir. Eu sou prova disso. A família do meu pai tinha que deixar uma descendência de pastores. E eu estou aqui, eu sou prova disso. Agora, se você fala, foi fácil? Não. Está sendo fácil? Não. Mas estou aqui, vivendo em fé, vivendo sobre a palavra. Inclina a tua cabeça. Pai, a tua palavra foi lançada. O que o Senhor me pediu, eu falei e entreguei. Que o seu Espírito realmente faça o que lhe apraz com cada um, que ouviu o que o Senhor quis dizer a cada um. E em nome de Jesus eu creio que o Senhor cumprirá pontos e vírgulas em tudo que o Senhor sonhou e projetou para cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, os sonhos, os projetos dos meus irmãos. Sonhos e projetos que possam estar engavetados. Mas em nome de Jesus eu profetizo que se realizarão. Conforme o Senhor querer. Conforme o Senhor sonhou realmente. Em nome de Jesus. Pai, que o sonho do Senhor para esse lugar, para essa parte do teu corpo aqui, realmente alcancem, ó Pai, o que o Senhor sonhou de pessoas, de ministérios, de governo, ó Pai, de autoridade, ó Deus, em nome de Jesus, sobre o nosso país, sobre a região, sobre a cidade de Belém, ó Deus, na região metropolitana de Belém. Ó Pai, em nome de Jesus, que o seu povo seja realmente sal e luz nesse lugar. Ó Deus, o sal, não só para dar sabor, ó Deus, mas para limpar, para asepsia, Pai, desse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido.
Amados, ouvindo o pastor Eliseu, o que me vem à mente e o que ele estava citando, ele está junto com um texto que na hora da oração eu estava recitando, que é em Lamentações capítulo 3. O que eu entendi e o que estava mexendo no meu coração é assim, ó. O que é propósito? É um desígnio, é uma intenção de fazer algo. Pode ser uma promessa também. E tudo o que tem um propósito, ele tem um significado. Essas coisas andam sempre juntas. E o que é o significado? É o valor, é a importância, ou é algo que quer dizer com aquela ação. Qual é o propósito de fazer isso? O que eu estou chamando a atenção de você é que por mais que nós, por mais que a gente faça as opções e os nossos propósitos, por mais bem intencionados que sejam, se você tem um tutor, um aconselhador, um coach, seja lá o que for, e essa pessoa, ela sugere propósitos e ela está bem intencionada, e você está bem intencionado na tua vida, mas nem uma coisa e nem outra exclui o erro. E às vezes os propósitos de Deus não são exatamente aqueles que a gente deseja no nosso coração. Às vezes o propósito de Deus é diferente do meu propósito. O meu propósito talvez seja ir para o meu lado direito, e o propósito de Deus é para o lado esquerdo. Mas o que eu entendi de um modo claro é assim, ó. Deixa Deus dar, mostrar, clarificar o propósito que Ele tem na tua vida, porque Ele jamais erra, Ele nunca erra, e é garantido quando você conhece a Deus, conhece a sua palavra, a sua personalidade, conhece como Ele é, que aquilo que Ele tem para você é o melhor, sempre vai ser o melhor, por mais que você e a tua carne humana e o teu homem interior não deseja, mas vai ser aquilo de maior valor. Então, o que é que eu fiquei pensando? O meu maior amigo ou o meu maior inimigo posso ser eu mesmo, porque eu vou decidir da minha vida. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu quero? Ou eu vou reconhecer que nós temos um Deus, eu tenho um Deus, que Ele morreu no meu lugar, que Ele deu a vida por mim, que Ele comprou a minha vida, que eu pertenço a Ele, portanto, a minha vontade, o meu propósito, não é mais meu, mas é o propósito dEle em mim. E esse propósito vai ser a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. É o que tem mais significado, é o que tem mais valor. Talvez na caminhada e nas experiências 1000 que temos na vida, a gente não tem parado para escutar alguma coisa muito simples que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Não escute a sua voz, não escute o seu coração, escute a Deus. Ouça o propósito de Deus. O que é que Deus quer para você? Tenha a coragem de perguntar: Senhor, o que Tu queres para a minha vida, para mim? E aí, se você for mais do que corajoso, se você chegar ao ponto de ser intrépido, aí você entra no segundo momento da oração e diz assim: Senhor, cumpre o Teu propósito na minha vida e esteja pronto para o desmanche.
Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que nada vai ter mais valor, vai valer mais, nada vai ter tanto significado quanto o propósito de Deus para você. Vale a pena a gente abrir o nosso coração, a gente relaxar, aprender de Deus e deixar Deus agir nas nossas vidas. Eu creio que isso vale para todos nós, todos que estamos aqui nesse salão, que estamos vendo pela internet, depois que vamos assistir, mas eu creio também que algo especial, em algum momento especial, também irá acontecer para todos esses líderes que vão fazer a escola. Porque eu tenho certeza que em muitas coisas nós vamos ressignificar. O Espírito Santo vai trabalhar, o Espírito Santo vai mexer, e vai ser algo extraordinário. Então eu te convido para todos nós orarmos sobre esse momento e humildemente, conhecendo a Deus, sabendo o seu caráter, não é? Relaxar e deixar Deus agir na tua vida. Faça essa oração. Ao final do culto nós vamos orar. Faça, não deixe para casa não. Faça aqui se você tiver coragem. Bem baixinho. Diga: Senhor, eu te conheço. Eu sei quem tu és. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu quero o teu propósito. Eu não quero mais fazer aquilo que eu tenho vontade, o que eu entendo. Porque isso tem me levado para caminhos que não são tão bons. Mas eu quero o teu propósito. Eu quero ver o teu propósito na minha vida. E eu quero esse significado absurdo, esse valor incrível que tem a realização dos propósitos de Deus na vida de cada um. Se dinheiro tivesse tanto significado, rico não se suicidava. Não é assim que funciona, pessoal. A riqueza de Deus é muito maior do que aquilo que a gente possa enxergar, ou segurar, ou apalpar. Amém? Antes de nós orarmos, eu quero dizer para vocês que, apesar da mídia ter colocado aqui o seminário em agosto, do deputado, né, que é muito interessante, ele é muito bom realmente nisso, né, ele é uma referência, ele é um pastor da Lagoinha, mas ele é um dos maiores, uma das maiores autoridades brasileiras nisso, né? Mas nós vamos ter um seminário também do eixo de política e governo. Eu acho que o Eduardo está trabalhando tanto, é porque eu creio que Deus já está mexendo e já está levantando algumas lideranças aqui. Porque ontem vieram me perguntar e falar assim: pastor, o Instituto Aviva, né? A igreja não, né? Mas o Instituto Aviva, ele tem candidato, vai lançar candidato e tal, não sei o que. Aí eu fiquei pensando assim: meu Deus, como é que a gente vai ver isso? Estamos falando tanto de cosmovisão, como que preparando todo um alicerce para despertar vocações em política, né? Mas vai estar conosco o pastor Raulison Rangel. Alguns conheceram. Hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas em Sevilha, lá na Espanha. E acreditem, o pessoal aqui da diretoria fez uma loucura, acertou com o Raulison Rangel. E ele é tão louco quanto o pessoal daqui, não é? E já começaram a se mexer para tentar pagar a passagem, que é uma fortuna, para trazê-lo para cá. O Raulison Rangel, que era lá da igreja do Bacaxeri, não é? Ele era naquele momento talvez a maior autoridade brasileira em cosmovisão brasileira. Em Curitiba. Tem um elo assim, Curitiba e Belém, não é? Então, o pastor não sabe, mas aqui eu acho que nós já temos uns 15 casais que saíram da igreja que moram em Curitiba. Então é um negócio interessante essa ligação de Curitiba. E o pastor Raulison vem para cá. O Eduardo, ele separou 50 vagas. O seminário do pastor Raulison vai custar R$200. O Eduardo separou 50 vagas para a igreja, para quem quiser participar, a R$100, a metade do preço. Só que isso só vale até maio. É isso, Eduardo? Maio, ok? Porque eles precisam
ajudar de alguma forma esses custos que é muito grande, que eles não conseguem vencer sozinhos, não é? Mas, se você tiver essa vocação, esse chamado, para conhecer um pouco sobre política e governo, ou souber alguém, parente próximo seu, pessoa próxima sua, que está precisando aprender alguma coisa sobre política e governo na ótica de Deus, por favor, não deixe de falar com o Eduardo Costa, com o professor Eduardo Costa, que está aqui, não é? Temos vários professores, inclusive professores chegando depois do doutorado, né? Já temos vários, mais um chegando, então não ouvi antes, mas próximo final de semana já vai te apresentar aqui para todo mundo, com a tua família, com o herdeiro, aí, para todo mundo te conhecer melhor, que tem muita gente nova. Amém, queridos? Feche seus olhos, onde você estiver, vamos orar agora e lembrar sobre o propósito de Deus. Por favor, não tenha medo, não tenha medo. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso. Como é precioso orar e dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero me destronar, Deus, do trono da minha vida. Eu quero sair desse local de decisões e eu quero Te botar no centro da minha vida, no centro das decisões. E eu quero que Tu cumpras os Teus propósitos para a minha vida. Eu oro a Ti, Senhor, porque eu sei quem Tu és. Eu oro a Ti porque eu tenho a confiança de chegar através de Jesus Cristo à Tua presença. E eu sei que uma das coisas que Tu mais queres é quando nós entregamos a nossa vida, os rumos da nossa vida a Ti. E nós queremos, Deus, trazer à nossa mente tudo aquilo que nos dá esperança, lembrando que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e nos colocando nas Tuas mãos. Deus, cumpre os Teus propósitos na minha vida, Pai, na nossa vida, Senhor, e nos enche com o significado tão precioso dos Teus planos para cada um de nós. Nós oramos a Ti e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Estendam suas mãos e eu vou pedir para você fazer isso ainda com os olhos fechados, só para você concentrar mais um pouquinho. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, o presente imerecido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, a consolação, a doce presença do Seu Espírito seja comigo e com cada um que eu amo, e todos os que estão recebendo essa bênção e se apropriando deste propósito, digam comigo, amém, amém. Deus abençoe, queridos, excelente semana, e na quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui já às 18 horas para oração, mas EIFOL, amanhã a partir das 18 horas, já temos a irmã Rose com o jantar para todos nós, ok?